Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje a partir de agora. Casos de coronavírus sobem para mais de 4.500 na China. Número de mortes seguem em 106. E a Organização Mundial da Saúde diz que o risco global do vírus é alto. No Brasil, o Ministério da Saúde investiga caso suspeito em paciente de Minas Gerais. E o Ministério da Agricultura afirma que a doença pode causar infecções em animais e orienta produtores. Você vai ver também o que as consultorias privadas estão avaliando sobre os efeitos da epidemia na demanda por carnes e produtos agrícolas do Brasil. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Os casos de coronavírus subiram hoje para mais de 4.500 na China. Já o número de mortes segue estável em 106. A Organização Mundial da Saúde diz que o risco global do vírus é alto. No Brasil, o Ministério da Saúde está investigando caso suspeito em paciente de Minas Gerais. A Organização Mundial da Saúde atualizou para elevado o risco internacional do coronavírus. No informe da semana anterior, a OMS tinha qualificado o vírus como moderado. Segundo a entidade, a reavaliação ainda não significa uma situação de emergência global. Na China, onde o vírus foi registrado pela primeira vez, mais de 100 pessoas morreram e 4.535 estão infectadas. Ontem, o Japão e a Alemanha reportaram os primeiros casos de coronavírus em pessoas que não viajaram para o país asiático. Segundo a OMS, até estes repórteres não tinham evidências de disseminação da doença sem ser por contato humano. Com os novos registros, subiu para 15 o número de países que já identificaram casos do coronavírus no mundo. No Brasil, o governo monitora um caso suspeito em Minas Gerais. A paciente que está em observação esteve em Yunnan, na China. Durante coletiva de imprensa na manhã de hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a prioridade agora é a vigilância. Como medida de prevenção, a Anvisa também criou um grupo de emergência em saúde pública para monitorar as ações de fiscalização em portos e aeroportos brasileiros. O Ministério da Agricultura informou que está monitorando a situação de emergência do coronavírus. Em nota, a pasta reforçou que a doença também pode causar infecções em animais. O Ministério recomendou que, ao visitar mercados ou feiras de venda de animais vivos, sejam tomadas medidas gerais de higiene e prevenção, como a lavagem das mãos. Após tocar animais e produtos de origem animal, deve-se também evitar o contato com os olhos, com o nariz ou com a boca. E vamos agora analisar os impactos da epidemia do coronavírus no agronegócio brasileiro. A gente recebe o ex-secretário de Comércio Exterior e sócio fundador da BMJ, Welber Barral. Boa tarde. Qual o impacto da doença na demanda por produtos do Brasil? É possível estimar neste momento? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Bom, hoje vai depender, na realidade, qual vai ser o impacto global da epidemia. Hoje o mercado trabalha com um cenário provavelmente igual à crise da SARS de 2003. Naquele ano, o impacto foi de 2% da economia chinesa, e aí com reflexo no resto do mundo. Então, hoje, as principais bolsas têm trabalhado com um cenário similar ao de 2003, o que teria, então, uma queda de crescimento de 2% da economia chinesa. Agora, para a demanda no agro brasileiro, a gente tem que tipo de efeitos no radar? O agro, comparativamente a outros mercados, produtos importantes são exportados para a China, o agro ele tem menos efeito no curto prazo. Você tem uma manutenção de demanda no curto prazo. Então, o agro só teria, de fato, uma queda de demanda se a crise, a epidemia, for de um nível tal que afete o nível de renda do chinês médio. Então, só assim nós teríamos, provavelmente, em 2 anos, uma queda de demanda. Essa é uma análise muito importante,
porque nesse momento em que há uma espécie de nervosismo e de tensão nos mercados globais, começam-se a difundir algumas análises que apontam queda na demanda para os produtos agropecuários do Brasil. A sua conclusão é que isso não acontecerá no curto prazo, porque alimentos, por exemplo, não são tão suscetíveis à redução de demanda quanto outros produtos, como, por exemplo, o minério? Exatamente. Ou seja, dependendo do produto, nós temos efeitos diferentes. Já caiu muito o valor de empresas, por exemplo, na área de minério de ferro, porque há uma expectativa de eventual decréscimo de produção de aço na China e de petróleo, porque no médio prazo pode haver uma queda do valor do petróleo em razão de uma diminuição da demanda. No setor de alimentos, esse efeito é muito mais distante. Então, no setor de alimentos, enquanto houver uma manutenção de renda, ou seja, a não ser que a epidemia pudesse, de fato, afetar pesadamente a renda média do principal país importador, que é a China, a não ser nesse cenário, nós não teremos um decréscimo de demanda no médio prazo. Isso também vale para a soja? Isso vale para a soja também. A soja compõe, é uma parcela importante da composição de destino para alimentos chineses, principalmente alimentos processados e alimentos agrícolas. Então, isso vale para a soja. A soja tem um outro efeito esse ano, que não tem a ver com a epidemia, e sim do acordo entre China e Estados Unidos. A China deve comprar mais soja dos Estados Unidos, diminuindo a compra do Brasil. Mas não será um efeito da epidemia, e sim do acordo. Agora, em relação ao mercado de carnes, em que o Brasil foi privilegiado por um incremento de demanda da China no ano de 2019 e começa 2020 com expectativas otimistas em relação a uma demanda consistente vinda da China. Há efeitos no seu radar que possam prejudicar a pecuária nacional? O efeito do ano passado e desse ano é muito importante por conta da gripe suína na China e pelo fato de que vários frigoríficos brasileiros foram habilitados, aumentando essa oferta de exportação para a China. Para esse setor se aplica a mesma regra, ou seja, a não ser que no médio prazo a epidemia seja de um nível tal a afetar a renda dos chineses, nós devemos ter a mesma demanda projetada para esse ano. Agora, Barral, você mencionou no início da nossa conversa alguns fatos históricos que nos ajudam a projetar o contexto atual ou o futuro diante de um problema de uma epidemia. Você relatou alguns episódios mais recentes, outros lá no outro século. O ponto é, quanto tempo epidemias de tal magnitude demoram para afetar a renda? Perfeito. O mercado tem trabalhado com dois cenários. O primeiro cenário é esse, repetindo o modelo de 2003, em que houve um efeito de 2% da economia chinesa e um efeito de 1% da economia mundial, de redução do crescimento em relação à epidemia. Esse é um cenário que hoje está no radar se a epidemia ficar relativamente controlada. Há um outro exemplo que nós temos, e aí foi muito mais grave, foi quando em 1918 nós tivemos a gripe espanhola, que aí afetou 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, com um nível de mortalidade, inclusive, muito mais alto do que a atual epidemia. Naquele caso, o efeito foi muito grave. Foi grave a ponto da economia mundial decrescer 5%. Mas nós não estamos trabalhando hoje com esse cenário. Agora, em relação à decisão dos chineses de estender o feriado do ano lunar, agora até o dia 3 de fevereiro, eu estou checando aqui, algumas regiões cancelaram negociações comerciais. Isso pode ter algum efeito no mercado brasileiro no curto prazo, na sua avaliação? Veja, o que vai ter um efeito, e de novo vai depender do produto, não tem um efeito imediato. Na realidade, a medida chinesa foi um pouco para diminuir o pânico nas bolsas daquele país e aí, inclusive, estendeu o feriado, também para evitar a movimentação de pessoas. Então, esse foi o objetivo. Nós não temos informações totalmente transparentes sobre a China. Esse é algo que também o mercado leva em consideração, de que talvez a pandemia possa ser um pouco mais grave do que está sendo divulgado pelo governo chinês. Muito obrigada. Isso acaba gerando especulação no mercado, mas como eu mencionei, o efeito imediato, inclusive de valor de empresas, tem sido em petróleo e minério de ferro. A gente vai atualizar a situação conversando agora com o Luiz Pablo. Ele é brasileiro e a esposa e a filha dele estão em Wuhan, na China. E ele tem informações direto da China para trazer para a gente, no momento, claro, que é de angústia para esse brasileiro que quer logo
ter a esposa e a filha de volta diante desse temor com a epidemia mundial. Pablo, primeiramente, muito boa tarde. Obrigada por se dispor a trazer as informações para todo o público do Canal Rural. Como é que está a situação lá em Wuhan, na China, onde a sua esposa e a sua filha estão neste momento? Oi, Kelly, boa tarde. Boa tarde a todos. A situação, ela está passando agora de uma fase, digamos, de controle entre as pessoas para algo mais grave por causa do aumento grande do número de infectados. Eles já estavam esperando isso, né? Então, a preocupação maior agora é esse aumento grande do número de infectados. Ontem eram 2.900. Eu estou acompanhando direto assim, os números, e minha mulher acabou de me falar que hoje, né, que lá já acabou o dia, né, foram 980 infectados apenas em um dia, a mais confirmados, né? Exato. Então, a situação é essa, né? É preocupante por causa desse pico que está dando agora, né? Agora, do número de infectados, né? A gente reportou ainda na edição de hoje, Pablo, números da estatal lá da China, de que já são mais de 4.500 casos relatados. A sua esposa e a sua filha estão em Wuhan, na China. E como é que está a situação lá? O que o governo tem dito para a população? Então, elas estão em Wuhan, elas estão no bairro chamado Wuchang. Eu morei lá 7 anos, né? A gente morou lá, eu conheci minha esposa lá. Me casei lá, enfim, o governo tem passado bastante informações por um aplicativo chamado WeChat, que é o nosso WhatsApp daqui, né? Lá eles não têm WhatsApp, eles têm outro aplicativo, então eles têm passado as informações por essa maneira, né? E assim, os hospitais estão abarrotados, porque lá é inverno, né, e faz muito frio, e então é normal as pessoas ficarem com gripe, né? E aí todo mundo vai para o hospital, para ter certeza que não é essa gripe complicada aí que está matando as pessoas. Então, não cabe mais gente nos hospitais. Eles estão construindo agora 2 hospitais. Um tinha 1.000 leitos, que vai ficar pronto em 10 dias. E o outro eu acredito que tenha também 1.000 leitos, mas não vai ser suficiente para essa explosão de vírus que vai dar agora, de quantidade de infectados. Eu vi notícias em Hong Kong, da Europa, de médicos, especialistas na área, que estão falando entre 40 e 50 mil infectados, porque eles não sabem que tem o vírus, eles estão sem os sintomas. Então, Pablo, a quantidade de pessoas vai ser muito grande, né? Diga pra gente como é que está a cidade nesse momento. Você, antes de entrar ao vivo conosco, conversou com a sua esposa, que está na China. Sim. A cidade está vazia? Desculpa, qual a pergunta? Se a cidade está vazia? Sim. Não tem ninguém na rua. As pessoas não saem por medo, né? Até o governo ele proibiu também a movimentação de carros. Não é apenas Wuhan. Wuhan tem 11 milhões de habitantes. Nos arredores de Wuhan, tem várias cidades que estão na mesma situação agora, bloqueio total. E carros não podem ter, não tem metrô, não tem ônibus. Então, está vazia a cidade. Agora o governo colocou à disposição de áreas residenciais um carro para cada prédio. O carro do governo, então a pessoa usa o carro, agenda e vai no supermercado, faz as compras e volta. Pablo, diga para gente. É bem limitado, né? É uma situação muito delicada. Você viveu 7 anos em Wuhan, na China, e conheceu esse mercado? Sim, na verdade, eu ia com minha esposa nesse mercado de aves, né? É um mercado de carne e lá é muito sujo. A verdade é que é muito sujo o local. E aí, nesse mercado, eu já tinha visto os animais estranhos, mas depois eu vi que eles vendiam ilegalmente animais vivos. E essa já foi descoberta que é a fonte de onde veio, né? Certo. De animais vivos que aí saem pelo ar e... Então, mas eles demoraram, o problema é que eles demoraram, Pablo, parece que 1 semana ou 10 dias para fechar esse local. E o prefeito da cidade agora pôs à disposição seu cargo, porque ele cometeu esse erro. E nesse erro, milhões de pessoas saíram. Os familiares da minha esposa, todos saíram de Wuhan para fazer festejar o Ano Novo Chinês, né? Então, sim. Eles calculam que 5 milhões de pessoas saíram de Wuhan e muitas podem estar infectadas e transmitindo. Então, teve esse início, o delay, esse atraso no início que
que vai gerar essa explosão agora. Esse é o motivo desse pico alto que vai dar agora. Pablo, para a gente... Porque as pessoas saíram antes, né? Trazer também, muito obrigada pelo seu relato. Uma última pergunta: sua esposa e sua filha estavam com passagem comprada já para retornar ao Brasil. Agora elas devem permanecer na China por mais um tempo, essa é a informação? Isso, na verdade, assim, a passagem, a gente tinha comprado ida e volta, né? Era para o dia 25, agora no último sábado. Eu até ia em São Paulo buscar elas de carro e a ideia, eu espero que o governo possa fazer algo, porque hoje, de tarde, às 3 horas, eu acho, está levantando o voo um avião de Wuhan, levando os diplomatas americanos e uma quantidade de residentes, né, de americanos que estavam lá. E tem outros países, Inglaterra, França e Japão, estão em negociação para tirar os seus nacionais, né? Então eu espero, minha esperança é que algo seja feito pelo Itamaraty, negociação, para que possa tirar essas pessoas de lá, né? Porque agora vai explodir o número de casos, e aí eu fico preocupado, porque é muita gente infectada daí, né? Tá certo. Pablo, a gente sente muito pela situação que você está vivendo, naturalmente, uma situação de angústia pela filha e pela esposa que estão lá. Sim, Certamente sim. A gente torce para que fique tudo bem e que assim seja. E agradecemos de verdade por trazer os relatos direto de Wuhan, na China, onde está a sua família. Estou à disposição. E a gente segue avaliando os efeitos do coronavírus no mercado agrícola. Já trouxemos análises sobre a condição da economia global, taxa de câmbio, mercado de carnes. Fomos também saber o que está acontecendo lá em Wuhan, na China. E agora nós vamos até Chicago para saber, com o Pedro Deineca, qual o efeito desta epidemia na formação de preços, por exemplo, da soja e do milho. Boa tarde, Pedro. O que o mercado está reportando hoje? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nesse momento, nós temos muita desinformação, né, Kellen? São momentos clássicos, quando temos envolvimento especialmente, o tanto de capital especulativo que temos nos mercados de commodities, né, hoje em dia. O efeito de manada acaba dominando, então, o que nós chamamos aqui de um efeito risk-off, né, ou simplesmente o capital especulativo tirando o risco da mesa e acaba afetando. Então, são teorias que começam a se formar de uma redução de demanda, de uma multiplicação exponencial, digamos assim, um crescimento exponencial dessa pandemia, que, novamente, não há nada confirmado sobre isso. Existem teorias. Mas em momentos como esse, parece que todo mundo vira expert, né, desse assunto, né? Então, acho que o mais importante é sabermos que não sabemos nesse momento. Não podemos tirar conclusões antecipadas aqui ou exageradas, e entender que o efeito de manada está causando sim os fundos a tirarem um pouco do risco da mesa, com teorias de que teremos uma redução forte no lado da demanda. Porém, novamente, nós na MD acreditamos que temos que ir com muita cautela em relação a isso. Tem muita coisa para a gente descobrir em relação ao coronavírus ainda, para a gente poder tomar conclusões. Como que você avalia esses cancelamentos de algumas negociações comerciais em função da extensão do feriado do Ano Novo Lunar? Isso pode afetar a formação de preços? Já afetou, né, Kelly? Já afetou. Nós tivemos isso acaba tendo, na psicologia, esse efeito de manada que eu falei, ele veio em decorrência disso, principalmente a partir de sexta-feira, quando a coisa começou a ficar um pouco mais intensa ao longo do final de semana. A expectativa realmente da extensão do feriado, né, todas as consequências econômicas que isso acaba trazendo, sim, acabam afetando no curto prazo, né? É o feriado mais popular na China, uma atividade econômica incrível ao longo desse feriado, não só em relação a viagens, em relação a pessoal frequentando restaurantes, frequentando festivais, etc. e tal. Então, realmente, a atividade econômica, ela já sofreu, né, em relação a essa pandemia. Porém, novamente, o que isso vai significar daqui para frente é muito difícil saber. Já tivemos um efeito. O que os mercados agora ficam se perguntando é quanto tempo isso vai durar, quando que vamos conseguir controlar. O problema no momento, Kellen, é que nós temos um vírus que parece que fica em período de incubação até 2 semanas, ou seja, ele pode não estar sendo detectado. Já temos casos aqui em Chicago, temos casos na Europa, temos casos em outros continentes, fora América do Sul e África, que ainda não foram confirmados, né? Mas
Na visão de muitos, é apenas questão de tempo, né? No mundo que nós vivemos hoje, relacionando como se relacionam, né? Um mundo literalmente global. Então, esse medo, esse receio do desconhecido que acaba trazendo um pouco mais de cautela aos mercados. Diga pra gente, o dólar aqui no Brasil começou a semana com uma das mais altas cotações em pelo menos 2 meses. A Bolsa de Chicago reagiu com queda e o produtor brasileiro está colhendo uma safra que pode ser recorde. Ele quer saber, é hora de fechar mais negócios ou é hora de esperar? Dá pra gente ter uma ideia nesse contexto? Não dá, Kelly, os momentos melhores, né, já passaram, porém, com tudo que está acontecendo, com Chicago caindo 70 pontos nas 3 semanas recentes, 3 semanas recentes, os preços que estão sendo praticados no Brasil hoje, para quem tem soja para vender hoje, e até em alguns casos para 2021, levando em consideração o que está acontecendo com o câmbio, né, as vendas em reais hoje ainda fazem bastante sentido, novamente, para quem precisa preencher fluxo de caixa, quem não vendeu e aproveitou as oportunidades melhores que já estiveram no mercado. Então, dentro do cenário, os preços para o produtor brasileiro ainda estão muito bons, né, oferecendo margens excelentes. Novamente, okay, cada um tem um caso separado, né, mas vamos com calma e observar o que tem pela frente. Lembrando, você lembrou muito bem, safra gigantesca no Brasil entrando, isso eventualmente vai pressionar prêmios aí no Brasil. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.